Então vamos Cristiane. começar. Você quer fazer algum comentário de É. início, Cristina? Ou a gente já pode dar, Não, é dar só início dar aqui? o meu cordial boa noite para todos, Aham, né? E dizer que nós estamos fazendo esse tema hoje, atendendo a pesquisa que nós fizemos, que a maioria escolheu o esgotamento emocional, porque eu acho sim, que é um tema que está sendo muito recorrente agora durante a pandemia, mesmo sim, porque a gente já viu até, eu já vi, você também deve ter visto, né, Cristiane, outros sim, profissionais fazendo live sobre esse assunto, sim, mas o sim. público está querendo mais, o público O está público, tá precisando exatamente. mais. A gente É, fez uma enquete, né? A gente botou aí nas redes, o pessoal votou, a gente botou no nosso story, né? E o pessoal é, escolheu o esgotamento emocional. É uma temática que parece estar interessando bastante, né? Há uma preocupação com essa uhum, temática. Em alguma medida, todos nós, ou alguns de nós, têm sentido esse impacto do esgotamento mesmo. E acho que isso conecta um pouco com o que foi abordado em outras lives, né? A questão sim, do estresse, a questão dos sentimentos e pensamentos, né? Do nosso da cérebro, montanha russa, né? da A montanha montanha russa. russa de sentimentos, né? Do nosso cérebro estar trabalhando em estado de alerta contínuo, né? Aquelas questões todas, quando é que esse isolamento social vai acabar, quando é que nós teremos segurança de fato de sair sem tantas preocupações com adoecimento, né? Uhum, Com a própria. Então, isso faz com que o nosso cérebro esteja em estado de alerta. E esse estado de alerta contínuo, é como se a gente não tivesse um período de relaxamento. Ou se tivesse, não fosse suficiente para compensar o estado de alerta contínuo que o cérebro está. Então, o que, que a gente tem como definição do que seria o esgotamento emocional? O esgotamento seria um conjunto de sentimentos e pensamentos que podem conduzir a um transtorno grave, quando sentido intensamente, que é exatamente isso que eu acabei de colocar. Como o cérebro está em constante estado de alerta, isso vai gerando um cansaço, uma sensação de sonolência, uma sensação de desconforto, né? No início, os sintomas, no início do esgotamento, os sintomas eles são discretos, né? Você sente assim um cansaço, uma sonolência ou uma falta de sono, sente uma distração, sente algumas falhas na memória, vai sentindo assim leves sintomas do que seria esse esgotamento. E com o passar do tempo, esses sintomas vão ficando mais aguçados. E isso é que vai gerando essa sensação de cansaço exacerbado. E a gente tem a tendência a pensar que esses sinais do esgotamento, eles acontecem no excesso. Só que, gente, eles acontecem também na falta. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que um excesso, por exemplo, de trabalho, de responsabilidade, de ansiedade, é um sinal de esgotamento. São sinais mais frequentes de esgotamento. Mas a gente também observa isso no pouco. Por exemplo, quando a gente tem pouca qualidade de vida, quando a gente tem pouco tempo para si mesmo, quando a gente sente dificuldade de se acalmar internamente, esses também são sinais de esgotamento. É como se as duas coisas fossem, de alguma maneira, se mesclando e fossem gerando, né, construindo esse esgotamento. Cristina quer falar alguma coisa? não, é um desequilíbrio aí, pelo que você está É um dizendo, desejo. né? É um Sim, desequilíbrio, porque exatamente. se a balança está pesando para o mais, né? Se ela está pesando para um lado só, mais trabalho, mais
horas acordado, mais comida, mais relacionamentos desgastados, mais impaciência, mais nervosismo, mais estresse. Do outro lado tem o menos, né? Do outro lado da balança tem o menos. Menos descanso, exatamente isso que você está falando, né? É uma balança cujos pratos estão em desequilíbrio. Exatamente. E quando é que isso acontece? Quando é que a gente percebe que esse esgotamento acontece? Principalmente quando há muito para ser resolvido. Há muita pressão, vamos dizer assim, no aparelho psíquico, e diante dessa pressão dá a sensação para a pessoa do muito, né? Como se ela tivesse muito para resolver, muitas mudanças para fazer, e ela não consegue se ajustar diante da situação. E aí o que vai acontecendo? A pessoa fica com a sensação de que ela está aprisionada na situação, como se fosse o tal círculo vicioso, né? Como se ela tivesse girando em torno do mesmo ponto e não conseguisse achar uma saída, como se ela estivesse num labirinto e não conseguisse achar uma saída para esse labirinto. Então, os sintomas que normalmente a gente observa no esgotamento emocional, eles são tanto físicos quanto emocionais. Aí, o que a gente... como a gente vai caminhar nisso, né? A gente percebe Cristiane, um cansaço. Pode falar. Cristiane, você falou aí dos sinais físicos e emocionais, né? Do esgotamento físico e emocional. Você já reparou que parece que é mais fácil para a gente detectar um esgotamento físico do que um esgotamento emocional? Parece que o físico assim, é mais evidente, salta mais aos olhos, tem mais sinais concretos, né, no corpo, e o emocional é mais sutil. Às vezes a gente demora um pouco mais a perceber, né? Mas na realidade tudo começa no psíquico, né? Exato, o início de tudo, né? É o início de tudo. O início de tudo é ali, né? Recentemente eu recebi uma pessoa com sintoma físico. Não vou entrar em detalhes aqui porque a gente não vai ferir o sigilo profissional, né? Mas ela trazia um sintoma físico, veio encaminhada por um médico com esse sintoma físico e ela fez inúmeros e ela falava para mim, eu preciso descobrir o que eu tenho. E aí eu disse para ela, mas você já fez as investigações clínicas todas? Você já esteve no médico, o médico inclusive já te sugeriu um trabalho com psicólogo. E ela já tinha feito uma série de exames. E aí ela me disse o seguinte, mas eu preciso ainda tirar uma dúvida, eu preciso ainda procurar mais um ou dois profissionais para que eu me certifique de que o que eu sinto é de fato emocional, né? E ela vinha com uma taquicardia intensa, e aí ela fez uma série de exames cardiológicos, eu estou dando esse exemplo para ver se fica mais claro, né? Uma série de exames cardiológicos, fez uma bateria de exames, fez exames os mais detalhados que você puder imaginar, e não foi detectado nenhum problema. E aí, problema físico, né? E aí ela volta e me diz, ô Cristiane, realmente eu já passei por 3 ou 4 profissionais, já fiz as investigações com os diferentes profissionais, realmente eu não tenho nada físico. Então agora a gente parte, né, para essa questão do psíquico. E aí dentro do que você está trazendo, né, Cristina, que eu acho que é importante a gente colocar, que muitas das vezes a pessoa até procura e acha algo físico, né? Mas às vezes acontece também desse físico estar intimamente relacionado ao psíquico, né? Então, às vezes, é mais fácil a pessoa procurar um médico, um profissional para fazer essa bateria de exames do que, de fato, reconhecer que as coisas estão conectadas. Não há uma desconexão mente, cérebro e corpo.
a gente separa essas coisas para estudar, compartimenta isso para estudar essas duas áreas, mas na verdade há uma interconexão entre essas duas áreas. Exemplo, você vai se apresentar numa peça de teatro. Já reparou se você é iniciante nisso, já reparou quantos sintomas físicos você sente? Né? Então, é só para dar o exemplo disso, né? De que há uma interconexão, há uma conexão entre mente e cérebro e o nosso corpo físico. E dentro do esgotamento emocional, o que a gente geralmente observa são todos esses sintomas de um grande cansaço, sudorese intensa nas mãos. Algumas pessoas sentem sintomas gástricos, sintomas intestinais, sentem sintomas do tipo tontura, desmaio, nos casos mais extremos, né? E tem os sintomas emocionais que vão acompanhando isso também, que é a sensação de vazio existencial, uma percepção negativa da realidade. Então, todas essas coisas vão se conectando e o diagnóstico de um esgotamento emocional, ele não é tão simples de fazer, mas geralmente porque ele vai se confundindo com outros transtornos, né? Mas geralmente o que a gente percebe, às vezes a pessoa tem um sono, mas aquele sono não é o suficiente. Às vezes ela dorme 8 horas por noite e tem a sensação de que não dormiu o suficiente. Então, como a gente vem falando ao longo desse trabalho que a gente está fazendo das lives, né? A gente prestar atenção nos excessos, né? Prestar atenção no nosso funcionamento. Não há outro caminho, gente. Não há fórmula mágica, né? O que funciona para a Cristina não funciona para a Cristiane. O que funciona para a Cristiane não necessariamente vai funcionar para a Cristina. Então, o processo é esse mesmo, é de olhar para si e ver o que está se passando aí. Tem algo estranho? Tem algo que não está funcionando bem? Gente, vamos quebrar as barreiras, cuidar dos profissionais, porque às vezes a pessoa tem muito menos resistência de ir num médico e esse médico virar a pessoa do avesso com os exames, do que procurar um profissional da área psi para dizer, olha, eu estou sentindo alguns sintomas e eu sei que eu posso fazer os exames físicos e buscar as origens disso, mas eu também quero tratar desse meu emocional. A gente percebe que ainda há uma resistência a procurar o profissional da área psi. Ainda tem muitos estereótipos em torno do profissional psi, né? Você ia falar alguma coisa, Cristina? A primeira busca é pelo médico. A primeira iniciativa é pelo médico, né? Então, como você disse, né? A pessoa não tem nenhuma dificuldade de ser examinada pelo médico, de fazer... o médico solicita exames, né? Laboratório, imagens e etc., a pessoa não tem nenhuma resistência nisso, mas tem resistência em procurar uma avaliação psicológica ou psiquiátrica, né? Psiquiatra, então, tem muito estigma, né? Muito preconceito. Porque as pessoas acham que psiquiatra é médico de louco, né? Não sou louco, não vou no psiquiatra, não preciso de psiquiatra. Exatamente. Né? São então, muitos os estereótipos e geralmente eles são estereótipos negativos, né? E o quanto às vezes a pessoa... Às vezes eram sintomas leves, que nem precisaria de uma intervenção psiquiátrica, mas como a pessoa às vezes vai adiando esse processo de buscar a terapia, os sintomas vão se intensificando. E aí o que acontece? Essa intensificação de sintomas às vezes coloca a pessoa num quadro grave, sendo que se ela procurasse logo no início, ela não precisaria de tanto para se cuidar e para tratar, né? Então, assim, a gente, infelizmente, ainda não tem a prática
preventiva, né? A gente, infelizmente, na nossa cultura, ainda não há essa prática preventiva, né? Se eu observo sintomas leves de alguma comorbidade qualquer, né? Eu não vou ali no profissional e falo, olha, eu estou sentindo isso, isso, isso. Você acha que precisa uma avaliação médica? Você acha que só a terapia aqui daria conta? A gente pode fazer um trabalho? Eu espero para buscar? Não espero? Infelizmente, há uma espera, e aí nesse período de espera que às vezes acontece dos sintomas se agravarem desnecessariamente, né? É aquilo que você falou, né? Se a pessoa for deixando passar, empurrando com a barriga, ela pode cair num transtorno mental grave, né? De um esgotamento emocional, ela pode cair para uma depressão, por exemplo. Ela pode cair para uma síndrome do pânico, né? Por Sim, causa desse tempo de espera, desse tempo de adiar buscar ajuda, né? exatamente. E aí a gente fala basicamente dos sinais e sintomas, né? A perda de energia, eu já falei um pouco, falha de memória, incapacidade de desfrutar de pequenos prazeres da vida, perda de energia. E um que a gente percebe claramente que é um sinal, são dois que eu considero os principais, né? A irritabilidade excessiva, né? Aquela pessoa que só de você encostar dá choque, né? Só de você fazer uma pergunta assim, simplória, você viu aquela caneta? Qual caneta? Né? A pessoa já dá aquela resposta mais explosiva. São dois os principais que eu acho que manifestam com bastante frequência e a questão dos distúrbios do sono, né? Os distúrbios do sono, eles são ótimos sinalizadores para o esgotamento, tanto o excesso do sono quanto a insônia, né? São ótimos termômetros. Ou aquele sono, né? Que a pessoa dorme, mas aquele sono meio bagunçado, cheio de pesadelos, acorda várias vezes à noite, aquele sono que não é um sono que te dá a sensação de descanso, dá uma sensação de cansaço. Então, a gente fala desses sintomas como sinais que o nosso organismo vai dando no que diz respeito às reações frente aos estímulos estressores. Porque estímulos estressores nós vamos ter, gente, não vai ter jeito. Mas a questão é como a gente filtra esses estímulos, como a gente lida com esses estímulos. E os outros sintomas eu já falei, né? Sintomas gastrointestinais, sintomas cardíacos, sintomas gástricos. Uma coisa que a gente tem observado muito também é a questão do sistema imunológico, né? A imunidade cai, a pessoa tem a tendência a adoecer com mais facilidade. Então, todos esses são sinais que vão sendo dados pelo organismo e que fazem referência ao esgotamento emocional. E aí a gente passa, né, assim, por alguns traços, perfis, né, vamos dizer assim, onde a gente percebe que esse esgotamento se manifesta com maior frequência. Um perfil que eu selecionei aqui é o perfil perfeccionista. Esse perfil é aquele perfil que tenta dar conta de tudo, né? Gente, traços de perfeccionismo, em alguma medida, algumas pessoas carregam esses traços. Agora, a questão é, como eu sempre digo aqui, é o excesso desse traço, né? Existem pessoas, há algum problema da gente querer fazer o que a gente se propõe ou se dispõe a fazer dentro do melhor possível? Não há problema, né? Agora, se a gente não lida bem com o nosso erro, se a gente
essas coisas, aí a gente começa a apresentar traços preocupantes desse perfeccionismo, né? Traços perfeccionistas, como eu disse antes, algumas pessoas vão carregar mais que outras, né? Mas como lidar com esse perfeccionismo? Não há problema de querer fazer o seu melhor. Problema há quando você quer acertar sempre, fazer tudo bem sempre, porque essa tarefa é uma tarefa impossível de ser feita. Fazer tudo com maestria e perfeição só vai fazer uma coisa com você. Só vai te trazer um esgotamento e uma sensação de fracasso intensas. E isso é que vai gerando uma sobrecarga no aparelho psíquico. Existem alguns traços que a gente tem observado na sociedade atual, alguns colegas de profissão têm escrito artigos sobre isso, né? E, inclusive, o perfeccionismo é um desses traços. O excesso de trabalho é outro desses traços, né? A gente tem uma série de traços que vão mostrando em que nível nós estamos na administração do nosso emocional. E, gente, tem uma coisa que eu ouço de uma pessoa da minha família que eu acho assim que procede muito. Essa pessoa já fez terapia há um tempo e ela sempre fala, gente, o emocional em dia é tudo. Porque sem o emocional em dia, a gente não consegue fazer as tarefas mínimas. Que dirá se dedicar à sua profissão? Então, que dirá produzir algo que de fato seja benéfico socialmente ou individualmente? Então, essa pessoa sempre fala comigo, o emocional em dia deveria ser uma prioridade. Infelizmente, ainda não é. As pessoas ainda não priorizam, mas deveriam. Por quê? Porque é o emocional que vai dar condição de desempenhar as tarefas do dia a dia. Eu queria comentar só sobre o perfeccionismo, que as pessoas que têm esse perfil de perfeccionistas, elas também são pessoas altamente exigentes consigo mesmas e com os outros. Exatamente. Né? Tem um nível de exigência muito alto. Então, isso aí... Exatamente. A pessoa vive assim, sobressaltada, né? Vive nessa vibe, né? De cobrança, de exigência, de rigor. Essa pessoa costuma ter uma voz interna muito crítica, uma voz interna aqui na mente, que está o tempo todo criticando ela, em tudo que ela faz, em tudo que ela, né, pensa, que ela imagina, que ela planeja. Então, isso precisa ser cuidado, né? Precisa ser trabalhado. Cuidado. E aí, uma dica de tratamento, né, nesse traço perfeccionista, né? Que o perfeccionista também tem o hábito, né, de assumir várias tarefas para si, né? Assume várias tarefas para si e tenta dar conta de todas elas com maestria, e isso vai gerando essa sobrecarga, né? Então, uma das formas de reeducar esse emocional de quem tem um traço perfeccionista exacerbado é reconhecer quais são os estressores diários. Né? O que acontece no dia a dia que gera um estresse grande nesse aparelho psíquico e que precisa ser reorganizado junto com essa pessoa. Né? Eu já vi casos extremos de perfeccionismo, assim, onde numa situação aparentemente corriqueira, quase gerou uma separação em casa. Né? Claro que tinham outras situações anteriores, mas assim, uma pessoa, no caso era o marido, né? Tomou um café e deixou momentaneamente o copo em cima da pia, né? E aí isso gerou uma discussão e um estresse tão grande dentro daquela casa que quase leva. É claro que eu estou dizendo, tem outras questões por trás da xícara de café,
Mas aquela xícara de café gerou um estresse tão grande, né? Tão grande em casa. Por quê? Porque a pia da cozinha nessa casa nunca podia ter uma colher suja, que dirá uma xícara de café, né? Então, assim, é um sistema de funcionamento que precisa ser trabalhado. Por quê? Porque se somos uma família e dividimos um mesmo espaço, se somos um profissional e dividimos o mesmo espaço, ideal seria que houvesse uma abertura para os erros, né? Para os erros, para as falhas, para as distrações. Mas quem tem um traço perfeccionista não tem essa abertura. E como a Cristina colocou, são pessoas que têm uma rigidez consigo mesmas. E quando a coisa entorna, geralmente entorna, gente. Esse excesso de cobrança interna vai para o outro, vai para os relacionamentos também. Então, é onde a pessoa também se sente, se eu, né, é exigir do outro um perfil que seja parecido com o seu próprio. E aí a gente, como eu coloquei, a gente começa trabalhando o reconhecimento dos estressores diários. Depois disso, o que a gente faz? A gente se organiza de forma a eliminar algumas tarefas de forma organizada. Exemplo, fazendo um levantamento das atividades e quais são as atividades que de fato são importantes, né? Quais são as prioridades do dia, da semana, e assim vai se tentando trabalhar com essa pessoa para que ela viva um dia de cada vez, e não que ela queira viver todos os dias de uma vez só, e nem que ela queira fazer todas as tarefas de uma vez só, né? Então, assim, esse é a grande reeducação que a gente propõe para quem tem esse traço de perfeccionismo, que também não é fácil, não é simples, né? Mudar, gente, dá trabalho mesmo, exige muito de nós, mas já pararam para pensar que a nossa natureza ela é feita de mudanças? A gente não é bebê uma vida inteira, a gente não é criança uma vida inteira. E o que a gente observa? Que às vezes há uma certa resistência interna a mudanças, que às vezes gera também esse esgotamento emocional. Já repararam como a criança ela é muito mais aberta, muito mais adaptável às mudanças? O adulto não. Por que as crianças, pegando um gancho aqui nesse período de isolamento social, as crianças, embora estejam em casa, estejam sobrecarregadas, etc e tal, mas muitas das vezes elas estão reagindo muito melhor do que os adultos, né? Por que será? Porque a criança tem uma coisa chamada plasticidade cerebral. Isso faz com que a criança esteja apta e aberta a se adaptar às novas situações, até porque ela precisa disso para aprender, para crescer, para se desenvolver. À medida que nós vamos envelhecendo, nós adultos vamos perdendo essas habilidades. E aí o que acontece? A gente vai se fechando, a gente quer fazer as coisas sempre do mesmo jeitinho, a gente quer justificar as nossas manias, questões internas, as nossas manias, as nossas questões internas, né? Dizendo, já está muito tarde para mudar, já está muito tarde para fazer, não sei se eu mudo mais não, gente, muda sim, tá? A gente está aqui para crescer, para aprender. A gente não está aqui para ser perfeito, a gente está aqui para aprender a usufruir e extrair o melhor que a gente conseguir nesse tempo, nessa terra e nesse momento de isolamento social, né? A gente tratou aí recentemente dos tesouros, né, Cristina? Então, existem tesouros. No meio disso tudo tem
aspectos positivos, né? Tem Tem coisas boas aspectos acontecendo. positivos, tem tesouros nessa quarentena. Para nós, Cristina, quais os outros perfis que entram aí nessa questão do esgotamento social? O que você tem Eu acho que de um outro compartilhar aí perfil para nós? é um outro perfil que está mais vulnerável a ter o esgotamento emocional, é o perfil daquelas pessoas hipersensíveis. Aquelas pessoas que eu chamaria de esponjas emocionais. Já viu uma esponja, né? Como que absorve a água, o sabão. E tem pessoas assim, elas absorvem os problemas dos outros ao redor, absorvem preocupações, absorvem fardos que não são delas, né? Que são de outras pessoas, que não deveria estar nos ombros delas. Então, essas pessoas assim hipersensíveis, elas acabam assumindo uma bagagem, um peso maior do que o que compete a elas. Então, eu vejo essas pessoas também muito vulneráveis Ao esgotamento. esgotamento emocional, porque muitas dessas pessoas de sensibilidade extrema, elas não sabem dizer não, né? Elas vão assumindo problemas dos outros, elas se imiscuem na vida das outras pessoas, nos problemas, nas demandas, nas questões. A hora que ela vê, ela já está mergulhada dentro Mergulhada. da vida da outra pessoa, não foi chamada, mas ela entrou lá dentro. Então, assim, é uma pessoa que eu dei esse nome de esponja emocional, porque ela absorve tudo que está ao redor. Isso aí, assim, tem causas para isso, né? A pessoa que faz isso, ela pode estar usando esse tipo de comportamento como fuga, né? Para fugir dos seus próprios problemas, ela fica mais tempo olhando para os problemas dos outros. Então, isso deixa a pessoa mais vulnerável ao esgotamento emocional. Porque ela Pode está ser se até uma expondo autossabotagem, né, Cristina? uma autossabotagem nessa Porque linha aí. daí ela não se cuida, ela não se olha, ela não dá conta de si, ela fica com o olhar voltado para fora, né? Uhum, exatamente. E o outro perfil que eu acho que também fica vulnerável ao esgotamento é aquela pessoa que é incapaz de relaxar. A pessoa que fica ligada o tempo todo nem é 220, é no 440 volts, Uau! né? Na pessoa agitada, a pessoa com um alto índice de neuroticismo, né? Com muitas atividades, muitas agenda muito cheia, não consegue horário para descansar, enfim, ela não tem um momento de relaxamento, de paz, de descanso, de refrigério, porque ela está sempre agitada. São pessoas muito agitadas. Esse é um outro perfil também que está vulnerável. E um outro perfil, você já viu, que eu acho assim, até um pouco, talvez, um pouco ligado ao perfeccionismo, são aquelas pessoas que têm dificuldade de delegar tarefas. Já viu isso, o Cristiane? Sim, A sim, pessoa sim, sim. ela não descentraliza, ela centraliza tudo nela. Por isso que eu acho que é um pouco ligado ao perfeccionismo, porque geralmente a pessoa que faz isso, ela acha que só ela que é capaz de fazer aquilo do jeito que tem que ser feito. Então ela Exatamente. não delega, não entrega tarefas para outras pessoas, achando que outras pessoas não vão fazer aquela tarefa tão bem quanto elas. Muitas atividades e então, por causa disso, ela ficaria mais sujeita a desenvolver um esgotamento emocional, né? Mas eu quero
falar um pouquinho, ô Cristiane, sobre as causas do esgotamento emocional, né? Muita gente queixando de esgotamento, de cansaço, né? E sem compreender isso, né? Como, gente? Como pode, né? Eu estou em casa, estou no meio, estou na família. Alguns estão em home office, mas não são todos. Tem alguns que estão sem trabalho mesmo em casa, com tempo livre, só para ficar cuidando da casa, da família, dos filhos. E a pessoa não entende como que eu posso estar cansada, como que eu posso estar esgotada, assim, se eu não estou trabalhando, não estou andando no trânsito, no ônibus. Então, isso é porque as causas do esgotamento emocional, elas não são as mesmas para todas as pessoas. As causas diferem de pessoas para pessoas. Uhum. De uma pessoa para outra, né? O que é estressante para mim pode não ser estressante para outra pessoa, Exatamente, né? E exatamente. a gente, de estresse no dia a dia não é ruim, não é negativo. Produzindo esse hormônio do estresse por um tempo prolongado pode levar ela a um esgotamento emocional, né? Então, embora as causas sejam diferentes de uma pessoa para outra, nós temos alguns fatores que são comuns em quem tem um esgotamento emocional. Um dos fatores que está presente nas pessoas que têm um esgotamento emocional é um desequilíbrio entre o receber. Geralmente, a pessoa que cai no esgotamento emocional é aquela pessoa que está se doando muito, excessiva entrega, ela se joga de cabeça, seja no trabalho, seja na família, seja para um projeto pessoal que ela tem para desenvolver, os problemas domésticos. Há um desequilíbrio muito grande porque essa pessoa está sempre disponível para dar, se entregar, mas ela consegue dar esse tempo também para receber. No domingo agora, né, no grupo do Autoestima para Mulheres, teve um dos módulos lá que nós trabalhamos que nós falamos sobre isso. Como é estar no lugar de dar e como é estar no lugar de receber. Nós deveríamos isso ter... que você está trazendo, isso que você traz é muito importante, né? Porque é um termômetro interno que precisa haver, né? Isso se conecta com aquele ponto que eu coloquei no início, que é o ponto da exaustão emocional que fica quando o cérebro está sob pressão. E nós todos estamos sob pressão. Mães, a gente trabalha muito essa questão do dar e receber. Por quê? Porque a mãe, ela está sempre se doando, né? E aí, a hora de receber também precisa haver. Né? Exato. Que vai sendo gerada que exige esse tempo de pausa. E que, às vezes, muito do que se observa tem a ver com isso também. Né, com esse excesso que vem e que às vezes não há um termômetro interno de dizer, ops, stop, tá muito, deixa eu equilibrar aqui um pouco, nivelar um pouco, né, e poder retomar o fôlego para continuar, né. Recentemente eu ouvi uma mãe falando disso também, né, falando exatamente desse ponto, né? Pô, tô cozinhando, sendo professora. Eu tenho ouvido isso de algumas mães, né? Tô fazendo 1001 tarefas aqui, peraí, deixa eu equilibrar essa balança, porque senão a coisa vai ficando difícil de administrar. Não é que o ambiente não esteja oferecendo
Exatamente. dádivas para essa pessoa. O ambiente está oferecendo, as pessoas ao redor estão oferecendo. Só que essa pessoa, ela não se permite receber. Ela não se coloca no lugar de receptor. Ela está sempre no lugar de doador, né? Sim, de entrega, sim. de doação. Então, isso causa um desequilíbrio grande a pessoa precisa de descansar, a pessoa precisa de horas de lazer, ela precisa de momentos em que ela está sendo cuidada e não está cuidando, né? Inclusive, na nossa profissão, Cristiane, a gente tem que ter cuidado com isso, né? As profissões de cuidadores, as profissões dos cuidadores em geral, né? Profissões das áreas da saúde, professores, as mães aí, como você citou, né? Os sacerdotes, padres, pastores, todas essas pessoas que estão na área do cuidado têm que estar alerta para não cair nesse exagero, nesse desequilíbrio entre o dar e o receber. É preciso ter o seu momento de receber. Se permita ter esse momento de estar no lugar de receptor, né? Exatamente. Isso é muito regenerador para a pessoa. Abastece. Sim. É uma outra experiência, uma experiência diferente da experiência de estar só doando e se entregando o tempo todo. Exatamente, né? Exatamente. Uma outra situação que eu acho que está subjacente à causa do esgotamento são mudanças, muitas mudanças em um tempo curto de tempo, de um prazo de tempo pequeno. Então, quando a pessoa está, por exemplo, muda de cidade, aí ao mudar de cidade, muda de escola, muda de emprego, muda de vizinhança, muda de... né, uma porção de mudanças ao mesmo tempo, muda de país, imagina você mudar de país e ir para uma outra cultura, né? Então, quando há mudanças, muitas mudanças, e mudanças num tempo muito curto, a pessoa às vezes tem dificuldade para assimilar e adaptar com todas essas mudanças que acontecem de forma muito rápida, e às vezes ela não consegue gerenciar tudo, né? Fazer todas as adaptações necessárias. Exato. E então acaba gerando propícia para desenvolver o esgotamento emocional, né? Pode ser a causa do esgotamento, né? Uhum. Isso aí, e então, dentro disso que você está colocando, Cristina, eu acho que nessa questão da adaptação às mudanças, né? Eu acho que a gente pode também incluir as perdas, né? Perda de emprego, perda de um ente querido, isso também contribui nesse processo do esgotamento, porque exige essa readaptação, uma sequência de perdas, ela gera um desconforto muito grande, e a pessoa que passou por esses processos de perda, ela vai precisar de uma resposta readaptativa a esses estímulos, né? Você já reparou, Cristiane, que perdas e mudanças estão sempre de mãos dadas? Sim, sim. Né? Porque quando você muda para algo novo, algo antigo ficou para trás. Exatamente. Pode ser voluntário, pode ser uma escolha ou não, né? Então, eu quero falar de alguns gatilhos que desencadeiam o esgotamento emocional. Alguns gatilhos podem ser de origem do trabalho, tipo empregos em que há alta pressão sobre o empregado, alto grau de responsabilidade, chefes muito controladores e muito exigentes, longas horas de trabalho, hora extra, ou mesmo trabalhar num emprego que nós não gostamos, são gatilhos que podem desenvolver o esgotamento emocional. Outro gatilho, essa é para você, Cristiane, ter um bebê
E educar os filhos. Olha, não é tarefa fácil, né? Não mesmo. Quando a pessoa, né, a mãe tem 1, 2, 3, 4 bebês na mesma casa, 4 crianças, né, em idades diferentes, isso é um desafio, assim, que deixa ela numa condição muito vulnerável, né, para o esgotamento. Outra coisa, que pode ser um gatilho para o esgotamento, as dificuldades financeiras, a preocupação, né, com o orçamento familiar, pode tirar o sossego de muita gente, né? Outro gatilho, se você é cuidador de uma pessoa, de um ente querido que está doente, ou de uma pessoa idosa que é dependente de você, isso também é um outro gatilho. O cuidador também tem que ser cuidado. O cuidador também precisa abrir espaço para ser cuidado. Uhum. Outro gatilho, processos de divórcio, principalmente quando o divórcio não é consensual, não é amigável, como um acordo, né? O processo é litigioso, debaixo de muita briga, de muito conflito, isso também é um gatilho. Morte de pessoas queridas, né, de familiares ou mesmo amigos próximos. Outro gatilho, o fato da própria pessoa ter uma doença, né, temporária ou uma doença crônica que seja, quem sabe, incapacitante parcialmente ou não, isso pode também ser um gatilho para o esgotamento. Outro gatilho são conflitos que a pessoa vive com colegas, amigos, com família, com vizinhos, com o chefe, com o trabalho. E outro gatilho, relacionamentos amorosos. Os abusivos, então, hein? Instáveis, infelizes, deixam a pessoa, então, com esse gatilho pronto aí para o esgotamento emocional. O esgotamento emocional. Então, gente, isso que a gente está falando, esgotamento emocional, tem tratamento, né? Tem tratamento. Mas o tratamento passa por mudanças no estilo de vida. Tem que ter mudanças no estilo de vida da pessoa. Em lives anteriores, nós já falamos muito de estratégias, né, Cristiane? Sim. Acho que nem vou repetir aqui, como alimentação saudável, exercício físico, dormir suficiente, etc. Eu acho, sim, que a pessoa, para mudar um estilo de vida, às vezes pode achar que é uma tarefa gigantesca. Meu Deus, mudar um estilo de vida não é fácil, eu não consigo. Mas o que a gente... o que é recomendado? Se você está achando que a mudança é muito grande, divide ela em pequenos passos, em pequenas etapas, né? Exatamente. Gamifica ela, põe fases, né? Igual um jogo de videogame, não tem aquelas fases, né? Gamifica ela. Então, passou de... Opa, cumpri essa fase, agora vou para outra etapa. Igual no videogame mesmo aí que os meninos jogam, né? O tratamento passa também por aquilo que você falou, Cristiane, de identificar o agente estressor, identificar exatamente o que é que está causando esse estresse contínuo e crônico para poder mexer ali. Isso vai passar por aquelas dicas que a gente deixou aqui, basicamente em todas as lives, autocuidado, autoconhecimento, né? Como é que você detectar os agentes estressores se você nem aprendeu ainda a se olhar, a se autoavaliar, a fazer um balanço interno de como estão as coisas? Porque gerenciar a vida emocional é igual gerenciar uma empresa, né? Tem estratégias, tem metas, tem pequenas metas, como você colocou, né, Cristina? Que possibilitam chegar a metas maiores, né?
Ninguém vai Com construir certeza. É. ninguém vai construir um castelo sem botar o primeiro tijolo, né? A Uhum. gente não constrói uma casa sem fazer o alicerce. Então, É. E tem um olha só. planejamento, né? Tem um plano por trás. É só assim, eu acho que em matéria de estratégias nós já falamos em outras lives. Mas Sim, eu acho que hoje, assim, o que eu quero deixar como destaque para vocês é exatamente você aprender a deixar um tempo para receber, você se colocar no lugar de receptor. Eu acho que isso é que está no nosso destaque hoje como isso. estratégia para. Então, é uma estratégia para o tratamento do esgotamento emocional.